Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas, deputados, deputadas, servidores da casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Está reaberta a nossa sessão. Anuncio. Ordem do dia, sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2026. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 3152 de 2024, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o circuito Alerj de corrida verão e inverno a ser comemorado anualmente nos meses de março e setembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 2605 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, Chico Machado, Alexandre Freitas, Bruno Dauari, Carlos Caiado, delegado Carlos Augusto, Jorge Felipe Neto, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Sérgio Fernandes, Gustavo Tutuca, Dionísio Lins, Renan Ferreirinha, Gil Viana, Alexandre Quinoploc, Renato Cosolino, Léo Vieira, Val Ceasa, Subtenente Bernardo, Franciane Mota, que cria o selo Produto Fluminense para atestar e informar ao consumidor final sobre a origem da cerveja e chopp produzido por microcervejarias localizadas no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, Economia, Indústria e Comércio favorável com emendas das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, Felipe Soares e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 2937 de 2020, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Conscientização sobre Segurança no Trânsito e Educação na Direção de Veículos Automotor, na forma que menciona, e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, transporte favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Guilherme Della Hora, doutor Deodalto, Felipe Soares e André Corrêa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 3146 de 2020, de autoria do deputado Felipe Soares, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia ao combate à cristofobia, que será realizado no dia 15 de janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis e Carlos Mink. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio. Projeto de lei número 5 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina como Estação Rei Pelé Maracanã, a estação de metrô Maracanã, localizada no município do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, de esporte e lazer favorável, de transporte favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relator, deputado Felipe Raves, Alan Lopes, Giovanni Ratinho e Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 3851, de 24, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera a lei 4.845, de 19 de setembro de 2006, institui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Catadores de Lixo. Pareceres das comissões.
de Constituição e Justiça, pela juridicidade, de trabalho, legislação social, seguridade social favorável e de defesa do meio ambiente favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Dani Balbo e Carlos Mink. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada discussão e votação. Se todos que aprovam, mas a comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, ontem eu disse que eu ia falar na abertura porque Vossa Excelência estava na presidência. E hoje, Vossa Excelência está outra vez na presidência. O senador Marquinhos, com o olhar atento dele, já descansado com essas férias de janeiro. Eu tenho que falar outra vez, ainda mais que o tema é catadores. Vossa Excelência sabe. Aliás, Vossa Excelência também tem um apreço por essa pauta. Eu tenho muito apreço. Eu acho que eu fiz, Tia Ju, sem exagero, umas 10 leis para os catadores. Pagamento por serviços ambientais, reciclagem, isentar as cooperativas de pagar cartório. Eu acho, foi feliz a deputada Élica Takimoto, que está aqui do meu lado, não está me dando bola nenhuma. Estou falando bem do seu projeto, deputada Élica. Literalmente, falando bem pelas costas. Então, foi feliz a minha camarada Élica Takimoto de criar no calendário oficial o Dia dos Catadores. Na verdade, eles têm os catadores de lixo, que são da Conlurb, mas na verdade eles não se chamam catadores de lixo, eles chamam catadores de materiais recicláveis. Mas se entende exatamente que Vossa Excelência está querendo pegar as duas categorias. Quem trabalha na Conlurb, que é catador de lixo, e as cooperativas que trabalham com materiais recicláveis. Na verdade, eu acho, deputada Élica, que esse dia que Vossa Excelência está criando em bom momento, através do projeto 3851, é bom para a sociedade se conscientizar, porque o lixo que a gente joga na rua, eles transformam grande parte disso em insumo, em matéria-prima. Aliás, eu tenho uma frase daquelas que é: o lixo é a matéria-prima fora do lugar. Quase tudo pode e deve ser reaproveitado. E quem faz isso são os recicladores, são os catadores e catadoras de materiais recicláveis. Portanto, que esse vosso dia sirva para uma discussão nas escolas sobre reciclagem, reaproveitamento, coleta seletiva, que, aliás, a coleta seletiva é fraquíssima em quase todos os municípios. Em vários municípios é 0. Em outros é 2, 3, 4% do lixo é coletado de forma seletiva. Então era para dizer isso. Votei favorável e parabenizo a minha companheira deputada Élica Takimoto. Obrigado. Anuncio, em discussão única. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto também? Queria parabenizar a autoria desse projeto, que simboliza exatamente uma palavra, chamada solidariedade. Né? Solidariedade com aqueles que catam o nosso lixo e que fazem um trabalho brilhante no sentido do sanitarismo. E aproveitando o ensejo, já que a palavra é solidariedade, eu quero prestar solidariedade aqui, senhora presidente, a menina de 13 anos e a sua família, que foi vilipendiada, que foi estuprada na comunidade de Pedrinhos, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, por narcoterroristas do Comando Vermelho, que infelizmente levaram a essa menina máculas que provavelmente ela vai levar para toda a sua vida. E essa casa, como representante dos direitos humanos e não o direito dos manos, e aí quero fazer até uma crítica, senhora presidente, porque a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, por inação ou por conivência com os vagabundos, porque quando a polícia entra na favela para matar mais de 100 vagabundos, vão para dentro da favela para fazer carnaval. Mas a hora que uma menina de 13 anos, e aí quero frisar, senhores, uma menina de 13 anos foi estuprada e quase morta por narcoterroristas, que boa parte dos deputados lobotomizados da esquerda aqui tendem a defender sempre que são mortos pela polícia e esculhambar a polícia. Eu quero parabenizar
a polícia pelo trabalho que vem fazendo de investigação e, mais uma vez, demonstrar a solidariedade dessa casa, porque, apesar que a Comissão de Direitos Humanos, a presidente dessa comissão, não representar os direitos humanos, essa casa tem representante que defende a população de bem e que vai representar junto a essa comissão, para que a gente possa, sim, não defender vagabundo que é morto pela polícia, mas defender a população de bem. E essa menina, que fora tudo que possa ter acontecido, já sofreu estragos para o resto de sua vida. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, a minha solidariedade à família, a essa menina, e pedir ao comandante-geral da Polícia Militar, à Polícia Civil e às forças de segurança pública do Estado que ajam de forma contundente para que esses vagabundos não fiquem soltos na rua. Muito obrigado. Deputada Élica Takimoto, é seu projeto, né? Sim, sobre o projeto. Eu queria falar, Tia Ju, primeiro agradecer, né, a aprovação dos pares aqui dessa casa por esse projeto de lei de minha autoria, projeto de lei número 3851 de 2024, mas eu queria falar que o projeto, ele altera a lei número 4845 de 19 de setembro de 2006. E esta lei institui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Catadores de Lixo. O meu projeto é no sentido exatamente de adequar esse conceito, que não é catadores de lixo, como o deputado Mink falou, né? Catadores de reciclável, de material reciclável, exatamente mostrando que o material que é coletado não é lixo, que a gente dá para reaproveitar, dá para tirar renda disso, dá para valorizar, né, esses profissionais que estão trabalhando, fazendo serviço de saúde, inclusive de saúde pública também, né, ajudando a gente na manutenção desses materiais recicláveis. Então, é para isso. Então, a nomenclatura é para ser ajustada para catadores de materiais recicláveis, é exatamente para isso, como pontuou o deputado Mink. Obrigada, Tia Ju. Na verdade, não é lixo. Se joga fora aquilo que não é lixo. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 2181 de 25, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha de Tiradentes de respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Fábio dos Reis Silva, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei número 2013 de 2016, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e particular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a divulgarem a Lei Federal 13.301, de 2016, que assegura o direito à prestação continuada e temporária a crianças vítimas de microcefalia e aumenta para 180 dias a licença maternidade às mães. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, da Criança, do Adolescente e do Idoso, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer da CCJ às emendas de plenário é favorável, com subemenda às emendas números 5 e 6 e contrário às demais emendas. Obrigado. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputado Pedro Ricardo. Deputado Vitor Júnior. Deputado Felipe Pobel. Jorge Felipe Neto. Ricardo da Carol. Marcelo Dino. Deputada Lilian Berg. A favor. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Gisele Monteiro, deputada Sara Pôncio. Parecer, Sarinha. Parecer favorável. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Knoploch. O sistema não está funcionando, não tem como ver online. A Comissão de Orçamento.
Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação final. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 503 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que assegura o direito à gratuidade de transporte coletivo intermunicipal rodoviário para as pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e seus acompanhantes. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Com voto em separado, deputado Dr. Serginho pela constitucionalidade com emenda. Relatoria original. Da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator deputado Fred Pacheco. Relator do vencido Gisele Monteiro e Dionísio Lins. Pendente de parecer das comissões de Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputada Célia Bruno Boareto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Pela Comissão de Orçamento. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 1093 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 7.538 de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a aplicação de medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas. Defesa do Direito da Mulher, favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Segurança Pública, Assuntos de Polícia, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Guilherme Della Hora, Renata Souza e Felipe Soares. Pendente de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, deputado Alexandre Knoploch. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar. Índia Armelau. Boa tarde, Tia Ju. Primeiro eu queria parabenizar o deputado Júlio Rocha. É muito bonito quando vem de um homem uma ação para proteger mulheres. Pedir coautoria, óbvio. E cada vez mais a gente afunilando isso aí, menos agressores, menos valentões vão estar dispostos a pagarem tão caro para estar agredindo uma mulher. E eu quero também aproveitar o gancho do deputado Renan Jordi, que falou sobre a criança de 13 anos. A gente fez um ofício para a Comissão de Assuntos de Crianças e Adolescentes pedindo apoio e proteção a essa criança partindo da Alerj, que é o mínimo que a gente pode fazer. E cada vez mais os valetões. Pega um cara do seu tamanho, de preferência que tenha uma arma para te dar logo uma coronhada para tu cair com a cara no chão. Obrigada, Tia Ju. Obrigada. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, queria também me manifestar que eu votei favoravelmente ao projeto de lei 1093 do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a aplicação de medida coercitiva ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou muito sensível a esse tema, Tia Ju. Eu aprovei uma lei que determina a notificação compulsória da violência contra a mulher. Quer dizer, uma mulher que chega agredida a um centro de saúde com marcas claras de que foi uma agressão e por alguma razão ela não declara dessa maneira, de qualquer maneira fica registrado o forte indício de que foi uma agressão. Isso se chama notificação compulsória. É lei aqui no Estado do Rio de Janeiro. Também aprovamos
deputada Lilian Bering, uma lei que diz o seguinte, que diz que para abrir um processo de estupro, basta a palavra da mulher. Para condenar, claro, precisa de provas, mas para abrir um processo de estupro, basta a palavra da mulher. É lei aqui no Rio de Janeiro, importante, a gente está no cúmplice dela. Depois, Tia Ju, já estou encerrando, eu acho que essa iniciativa do deputado Júlio Rocha é boa, e recentemente o governo federal anunciou uma série de medidas contra o feminicídio. Eu vi hoje na televisão, Tia Ju, não sei se Vossa Excelência viu, os 3 poderes da República juntando para determinar medidas de combate ao feminicídio, que virou uma epidemia. 4 mulheres por dia. É inacreditável. Portanto, qualquer medida, nós não podemos legislar sobre o criminal, mas no campo administrativo, medidas coercitivas para prevenir são bem-vindas. Quero dizer também, Tia Ju, e com isso estou encerrando. Opa, eu acho que eu desliguei. No passado, eu aprovei, deputada Dani Monteiro, uma lei na época polêmica que era sobre a chantagem sexual patronal. Não era o assédio, é você usar o poder para obter sexo. Chantagem sexual patronal. O popular Odá-Odesse, que infelizmente existe muito. A gente fazia o cúmplice disso e algumas mulheres tinham medo de ir lá para a televisão porque diziam, não, vou ficar mal falada se dizer que o patrão tentou me assediar. Ou o chefe disse que se eu não saísse com ele, eu ia ser transferida para não sei que lugar, ou ia perder algum tipo de benefício. Portanto, várias medidas foram tomadas e várias outras têm que ser para combater essa epidemia que é o feminicídio no Brasil. Então está de parabéns o deputado Júlio Rocha. Deputada Lilian Bering. Realmente está de parabéns o Júlio Rocha. Eu acho que falo não só por mim, mas por todas as mulheres, não só pelas mulheres trabalhadoras, mas também por nós, deputadas, né? Porque a violência sofrida contra a mulher, ela começa e a gente sabe que também é uma questão educacional. Então a gente precisa realmente discutir isso e trabalhar isso enquanto também nos nossos ambientes domésticos, né? Todo homem, ele vem de uma mulher e a gente precisa não normalizar esse tipo de situação. A cada 6, isso é uma questão muito séria, a cada 2 horas uma mulher é morta. E nós estamos realmente, como o meu colega que me antecedeu, e é uma epidemia. E como se combate uma epidemia? Com leis rígidas que coloquem isso. Muita gente falaria assim, presidente, mas no Brasil tem muita gente. Sim. A gente sabe que existem países que são muito mais populosos do que o Brasil e que a quantidade de feminicídio é muito inferior. E aí eu vou citar uma cidade chamada Tóquio, né, que é a 3ª cidade mais populosa do mundo. O índice de estupro de vulnerável ano passado em Tóquio foi de 2 pessoas, eu tenho esses dados. E a gente precisa transformar. E como é que eles acabaram com a violência contra a mulher lá? Com leis extremamente rígidas e principalmente que coloquem aí não só os estados, claro, não são estados, são estruturas de federação, mas também todo o país a favor da não violência. Então, acho que é isso que a gente tem. E aí, parabéns mais uma vez ao Júlio Rocha. Gostaria de anunciar a presença do presidente da Câmara de Coatis, o vereador Leandro Santana. Seja muito bem-vindo. Presidenta, pela ordem muito breve, deputada Dani. Eu recebi uma solicitação de uma inscrita no concurso para preenchimento de vagas de servidores aqui da nossa egrégia Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Felizmente. Agora, parece que há uma morosidade na entrega dos cartões de confirmação, onde vão descritos os locais de aplicação de prova e as instruções que até hoje, quarta-feira, pelo menos
até onde eu tenho informação, não haviam sido divulgados. E a prova, pelo que eu sei, pode ser que a informação não seja essa, mas é o que tudo indica, no próximo domingo. Então, para que as pessoas possam se preparar, seria importante que a gente notificasse a Fundação e tomasse as devidas providências. Era isso. É importante. Eu acredito que pelo volume, né? Foram inscrições recordes, 80 mil inscritos. A gente vê que a gente fica feliz com isso, né? A procura, e a gente vai ter aí uma seleção bem no crivo, né? Com esse número de inscritos. E aí a atenção aí a equipe que está organizadora para cobrar de quem ganhou, né, esse processo seletivo para a realização do concurso. Anuncio projeto de lei número 4609 de 2024, de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Índia Armelau, que institui o programa de promoção da defesa pessoal e autoproteção responsáveis para mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Direito da Mulher, Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Questão de ordem, Tia Ju, rapidamente. Queria registrar meu voto de abstenção no projeto de resolução 2181 de 2025, cantado agora há pouco. Obrigada. Registrado. Deputado Fred Pacheco, parecer. Presidente, eu gostaria da sua anuência para remeter esse projeto à CCJ para verificar uma possível prejudicabilidade em função da Lei 10.260, de 21 de dezembro de 2023. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e remete à CCJ. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Pela ordem, senhora Antes, presidente. porém, pela ordem, a deputada Dani e logo em seguida o deputado Pobel. Só pediria que o pela ordem não se estendesse em respeito aos inscritos do expediente final. Sim. Aliás, elogiar Vossa Excelência pelo tempo dinâmico da nossa sessão de hoje. Mas, muito brevemente aqui, até para fazer jus ao esforço de Vossa Excelência, eu quero aqui trazer que o nosso mandato, a Comissão de Direitos Humanos, vem recebendo incessantes ligações de cidadãos do Norte Fluminense, do Noroeste Fluminense do nosso estado, que estão sendo atingidos pela chuva. Sobretudo, os municípios de Itaperuna e Laje do Muriaé, porque o rio, a cabeceira do rio Muriaé vem enchendo. Isso vem provocando alagamentos na cidade, enchentes e até mesmo desabamentos. Há uma forte preocupação da população com as chuvas. E me faz lamentar, senhora presidenta, porque nós poderíamos não estar acolhendo essa demanda. Afinal, o governador Cláudio Castro sabia dos riscos, sabia da necessidade de obras preventivas e não o fez. São obras simples que poderia ter preservado o patrimônio do cidadão fluminense, mas, acima de tudo, a vida. Então, dizer para os cidadãos de Laje do Muriaé e de Itaperuna que nosso mandato, nossa Comissão de Direitos Humanos está atenta e atuante no caso das chuvas do Noroeste Fluminense. Obrigada, senhora presidenta. Deputado Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, eu tive o zelo de esperar o fim da sessão plenária para ver se a esquerda iria se manifestar pelo episódio que aconteceu em São João de Meriti. Eu estou falando de bandidos, presidente, do tal da comunidade Trio de Ouro, que sequestraram uma menina de 13 anos que estava numa praça com sua amiga e que espancaram a menina de 13 anos, estupraram. Esses 7 vagabundos estruparam uma menina de 13 anos, traficantes de 13 anos, ainda deram um tiro de raspão na cabeça dessa criança. Eu estou falando de uma adolescente, presidente, de 13 anos de idade. E aí, fico perplexo com a forma seletiva que a esquerda defende direitos humanos. Quando o policial adentra uma comunidade e mata vagabundo, eles vêm para cá defender, vêm para cá, né, gritar, querer demonizar o trabalho da polícia. Mas quando traficantes cometem uma atrocidade dessa, de sequestrar uma menina de 13 anos, botar dentro do carro, estuprá-la, pelo amor de Deus, nós estamos falando de um crime
que é inaceitável em qualquer lugar do mundo, que é o estupro. E aí, presidente, a motivação desse sequestro, desse estupro, desse espancamento a uma menina de 13 anos que está em estado grave no Hospital de São João de Meriti, foi porque, supostamente, esses bandidos do 3º Comando Puro, TCP, desconfiavam que ela foi num baile funk que é promovido pelo Comando Vermelho na mesma cidade. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio, né, à esquerda e a forma seletiva que eles usam o direito humano, que eles vêm para cá gritar, esbravejar. Porém, fica aqui um pedido meu, tanto ao secretário da Polícia Militar, Menezes, tanto ao secretário Felipe Cury, da Polícia Civil, que vem fazendo um excelente trabalho, que intensifique as buscas desses marginais, mas que não prenda não, que matem, que abatem esses vagabundos, porra. Porque são monstros, monstros. E aí, eu queria chamar a esquerda para uma reflexão, para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem sobrinha ou é padrinho. Se fosse uma parente de vocês, porra, se fosse uma criança parente de vocês, de 13 anos, sequestrada, violentada, tomar um tiro de raspão na cabeça e estuprada, eu tenho certeza que vocês não iriam gostar, cara. Ninguém ia aceitar, porque é algo inaceitável, inconcebível, presidente. Então fica aqui a minha revolta, e eu tenho certeza que é a revolta de diversos parlamentares, de diversos pais de família, porque onde nós vamos chegar? Porque ela foi no... Interessa o que ela fez. Estava numa praça conversando com uma amiga e aconteceu tudo isso. Então, presidente, fica meu repúdio e fica o meu apelo, mais uma vez, secretário da Polícia Civil, Felipe Cury. Caçem esses vagabundos e tirem do convívio da sociedade esse marginal. Ou seja, matem esses vagabundos. Muito obrigado, presidente. Presidente. Eu só pediria... Pela ordem, rapidamente. Eu pediria, vou dar o pela ordem, mas pela ordem é um anúncio pequeno. Isso. Quem quiser desdobrar qualquer assunto, o livro está aqui, ó, aberto para inscrição no expediente final, porque o expediente já terminou e a gente está aqui com o livro aberto para o expediente final. O deputado Rafael já tinha pedido primeiro, tá, deputado? Depois eu vou abrir para Vossa Excelência. Duas razões. Primeiro, saudar a presença do meu amigo, meu irmão, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Sandrinho, lá do município de Varriçai, nossa capital do café aqui no estado do Rio. Muito nos honra, vereador, a sua presença. Leva o nosso abraço a todos os seus pares, a todos os munícipes. É uma alegria tê-lo hoje aqui na nossa sessão. E também parabenizar meu líder, deputado Rosenberg, deputada Índia, por essa matéria. A gente sabe o quanto o empoderamento feminino passa também pela proteção nas noções de autoproteção, de defesa pessoal. A gente sabe que a mulher preparada, ela está sempre mais resguardada. E o ambiente esportivo, ele é muito salutar, inclusive para educar os homens. Então, quanto mais mulheres praticando esporte, mais respeitadas nesse ambiente, mais certamente elas irão impor o respeito necessário que a sociedade precisa ter, assim como vão educar os homens que precisam a todo dia aprender num conjunto enquanto sociedade para que a gente possa valorizar mais e, de fato, combater o crime contra as mulheres. Obrigado, senhora presidente. Deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, eu gostaria, na verdade, informar que a gente está colhendo assinaturas para uma CPI sobre os investimentos realizados pelo Rio Previdência e pela SEDAI no Banco Master. A gente está falando de uma perda de, no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões do Estado do Rio de Janeiro. A maior parte desse dinheiro dos aposentados e das pensionistas do nosso Estado, que foram torrados no Banco Master. Isso tem impactos agora, imediatos. Um Estado que já tem 19 bilhões de déficit e que ainda pode ter mais e mais a partir do que está acontecendo com o Rio Previdência. E tem impacto também atuarial. A gente precisa saber o que está acontecendo com a aposentadoria, além de ajudar a Polícia Federal na identificação dos responsáveis. Quem colocou lá o presidente do Rio Previdência, quem indicou, quem sustentou politicamente. Então, eu queria convidar todos os deputados e deputadas, especialmente aqueles que dizem que defendem os servidores, policiais, professores, médicos, servidores das diferentes áreas, para assinarem a CPI, para a gente proteger o sistema de aposentadoria de todos esses servidores aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, eu queria responder aqui a colocação do deputado Poubel, me somando ao repúdio que ele fez
a essa ação, essa violência contra essa adolescente. Não conhecia esse caso, não vi ainda noticiado, mas evidentemente isso mostra o tamanho da gravidade da crise da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Uma adolescente não poder transitar entre comunidades, não poder escolher qual é o baile que ela vai frequentar, porque isso pode fazer com que ela seja torturada, violentada. Isso é absolutamente inaceitável, que as pessoas que praticaram essa violência sejam identificadas, sejam presas e que a nossa política de segurança garanta segurança para quem mora nas comunidades, porque até hoje o que a gente vê não é isso. É omissão ou chacina. Eficiência e segurança a gente não vê. Eu queria aqui trazer também, aproveitar e parabenizar uma ação coordenada entre a Delegacia Antissequestro e a Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, que essa ação resultou no resgate de uma mulher que estava num cativeiro no bairro de Copacabana, privada de liberdade, e sendo mantida num cativeiro, estuprada, num apartamento na Zona Sul, em Copacabana. Essa ação coordenada, deputados e deputadas, resultou no salvamento dessa vítima, que estava em cárcere privado. E eu quero parabenizar aqui a Polícia Antissequestro e também a Secretaria de Estado de Ação Penitenciária. Parabéns pela agilidade, pela rapidez. Mais uma mulher resgatada aí das garras de algozes violentos que a mantinha num cativeiro, num apartamento na Zona Sul, em Copacabana. Parabéns a essa ação e que possamos, através da ação desses policiais, possam salvar muito mais vidas e esses marginais serem detidos. Parabéns aí a essa ação em conjunto que livrou mais uma vítima. Deputado Marcelo Dino. Presidente, boa tarde, nobres deputados que nos assistem, todos os servidores. Mais uma vez agradecer a Deus o início Só dessa pediria nossa brevidade. sessão. Serei breve. Mas eu quero fazer coro aqui com a fala do deputado Porbel com relação a essa crueldade que foi feita com essa jovem. Uma menor que, na realidade, foi violentada no estupro coletivo ali em São João de Meriti por traficantes do 3º Comando Puro. Onde eu quero aqui até parabenizar a Polícia Civil. Eu tenho certeza que o nosso secretário Cury vai pedir ao delegado que possa debruçar e pegar todos esses elementos que merecem sim ser preso. Preso não, merece a morte. Perdoe-me que eu vou falar aqui, mas é a realidade. E quero aproveitar para parabenizar todos os policiais, sejam policiais militares, policiais civis, pelo excelente trabalho que vem fazendo, ao governador Cláudio Castro, mas eu quero aproveitar também, presidente, para externar minha indignação com o comando do 15º Batalhão. E aí vou fazer aqui, nesse recesso que nós tivemos, algumas coisas que aconteceram. Primeiro, o índice de roubo explodiu. Se Vossa Excelência puder, eu pedi brevidade, porque se for explanar o assunto, se inscrever no expediente. O número de roubo explodiu. Só para Vossa Excelência ter ideia, teve um roubo, deputado Porbel, na porta do batalhão. 2 dias depois, a 300 metros, roubo de carga, que quem impediu o roubo foi a segurança. Os 2 primeiros policiais militares mortos esse ano em Duque de Caxias. Manifestação, uma série de coisas, ou seja, uma falta de comando total do 15º Batalhão. Mas a tropa é boa. Infelizmente, o comando não está à altura. Mas, através do nosso pedido, comandante Coronel Menezes mandou Operação Impacto. 250 policiais lá trabalhando e atuando e a população agradecendo. Mas nós precisamos de mais comando no 15º Batalhão. Obrigado, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se o expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, tá ali. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos
no tempo regimental. Rapidamente, presidente. Enquanto o deputado Luiz Paulo não assume sua posição na tribuna, quero fazer uma saudação aqui, dada a presença do presidente da Câmara, vereador Leandro de Coatis, glorioso município de Coatis, presidente. Seja bem-vindo a essa casa, Leandro. Já até saudei ele também. Deputado Luiz Paulo, seu tempo só começa a contar a partir de agora. Senhora presidente, deputada Tia Ju, eu anunciava aqui, senhora presidente, quando falei no expediente final, no dia de ontem, que os meses de fevereiro e março seriam meses importantíssimos e, ao mesmo tempo, meses de muita complexidade para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, curiosamente, para quem gosta de fatos aleatórios, o mês de fevereiro é um mês chamado mês perfeito, que isso acontece o próximo em 37. E por que é o mês perfeito? Deputada Élica Takimoto, já que Vossa Excelência, além de física, é astrônoma, é que há coincidência das datas com os dias de semana. Dia 1º foi domingo, segunda-feira foi 2, terça-feira 3, ontem quarta-feira 4, hoje quinta-feira 5 e assim sucessivamente. Mas em toda a roda de deputados que a gente chega, qualquer jornalista que se aproxima da gente faz a seguinte questão: e as eleições indiretas, como serão? Quem serão os candidatos? Só se a gente tivesse bola de cristal. Porque primeiro precisa definir a regra do jogo. A ADPF 969 de 2023 do Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre eleições indiretas, naquele caso, numa DFF suscitada pelo estado das Alagoas. E nessa ADPF, que foi relator o ministro Gilmar Mendes, algumas teses, 4 precisamente, foram fixadas. A primeira é que o Poder Legislativo tem competência para legislar sobre eleições indiretas quando há dupla vacância do cargo. É o que pode acontecer caso o governador Cláudio Castro renuncie. Quando é por cassação a dupla vacância, a eleição é direta. Estou falando da eleição. Então, podemos legislar, e não é o TSE. A Assembleia Legislativa pode legislar. Pode legislar para regulamentar a eleição que é indireta, em que os eleitores são as senhoras e os senhores deputados. E quem comanda o pleito é a mesa diretora. Bom, então, esta é a primeira tese. A segunda, pode legislar desde que não contrarie a Constituição Federal. Até por óbvio. A eleição pode ser por voto aberto ou voto fechado. A escolha da casa. Evidentemente que a grande imensa maioria prefere o voto aberto,
mas não há impeditivo legal. Até porque o pleito eleitoral, quando o povo vota, o voto é fechado. Mas, em nome da transparência, também pode ser aberto. Nas Alagoas, o voto foi aberto. Então, essa é a questão pacífica. Caminhando mais ainda. Senhor presidente, posso pedir uma parte ao senhor? Deputado Chico Machado, Vossa Excelência ordena e a gente cumpre. Meu querido colega deputado doutor Luiz Paulo, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer a Deus por estarmos voltando o nosso trabalho aqui na nossa Casa Legislativa. Ontem foi a abertura dos trabalhos, sob a presidência do presidente em exercício Guilherme Delaroli. E dizer para o senhor que eu já tive dando uma lida no projeto do senhor. Eu acho que o projeto do senhor reflete, na minha humilde opinião, como deve ser a eleição. Se nós hoje estamos aqui exercendo o mandato de deputado estadual, para que possamos estar aqui hoje, tanto nós como o governador, o senador da época, os candidatos, o que foi eleito, todos nós fomos eleitos através de uma votação secreta, justamente para que não haja nenhum tipo de interferência dos eleitores, né? Então, eu acho que é um assunto que nós iremos debater no momento oportuno. Na minha humilde opinião, é um assunto que tem que ser levado à exaustão para que não possamos cometer nenhum erro de procedimento numa eleição tão importante que vai ser essa, uma eleição histórica para o Estado do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, parabenizar o senhor pelo projeto, pela coerência do projeto, em respeitar todo o procedimento que eu entendo que seja o mais correto e mais justo, já que aqueles que nos colocaram aqui também votaram secretamente e também nós aqui seremos os representantes, cada um de nós, da camada da população. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Chico Machado. Superada a questão da transparência, aberto ou fechado, as duas hipóteses são possíveis. O conjunto dos senhores e senhoras deputadas decidirão. Mas essa segunda questão, que é objeto de maior polêmica ainda, eu considero uma questão insuperável. É que o prazo de desincompatibilização citado na DPF obedece o artigo 14 da Constituição Federal e a lei da ficha limpa. E lá claramente está dito que o prazo de desincompatibilização é de 180 dias. Então, por via de consequências, os nomes que estão sendo ventilados seriam todos inelegíveis. Tem muito parlamentar que acha que pode diminuir esse prazo para 30 dias. Poder, pode. Se é constitucional, eu não acho que o seja. E, evidentemente, quem que se sentir prejudicado vai recorrer. Terceira questão é que você tem que registrar a chapa. A chapa é de governador e vice. Isso está na DPF. E pode ser qualquer um do povo, desde que seja afiliado a partido político. E no projeto que está na casa, a filiação é de 180 dias antes das eleições. E mais ainda,
para registrar uma chapa, não tem que ter aval de presidente de partido, nem de partido político algum, e nem de convenção. Então, por via de consequência, o mesmo partido pode ter mais de um candidato, se o desejar, desde que tenha um vice junto. E poderia ter uma coligação só para essa eleição, e que depois dela terminaria. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Alexandre Knoploch. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Acho que a gente vai ter uma boa oportunidade na CCJ, se eu não me engano, dia 11, para a gente poder debater esse tema. E eu queria só abrir aqui uma reflexão, uma divergência. A primeira na questão do prazo de filiação, né, que rege a nossa legislação eleitoral. E a Constituição, ela, quando trata das eleições, né, ela trata isso, inclusive, se eu não me engano, no parecer do ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, foi no de Alagoas, né? A DPF 969. Isso. Ele cita que a legislação feita lá pela Assembleia Legislativa deveria criar o regramento, desde que não ferisse a Constituição, né? E a Constituição fala das eleições de forma ordinária. Como o caso aqui é extraordinário, né, e a questão dos 6 meses é uma questão ordinária, né, ficaria, ao meu ver, um pouco estranho se criar uma eleição extraordinária seguindo essa tese. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aqui o meu amigo Chico Machado disse do voto secreto, e o voto secreto é muito importante para nós, cidadãos, que vai exercer até para não sofrer nenhum tipo de pressão. Todavia, os deputados estão representando uma parte da sociedade, né? Não me parece, dentro do entendimento da transparência, né, que os deputados votem sem estar claramente os seus votos, porque eles estão representando ali a sociedade, não único e exclusivamente o seu pensamento, né? Então eu queria só abrir esse entendimento. Acho que a CCJ vai ser muito boa para a gente conversar, para a gente poder criar um entendimento e, enfim, agradecer ao deputado Luiz Paulo por ter aberto a oportunidade de a gente estar conversando aqui. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Knoploch. Deputado Knoploch, o parecer do ministro Gilmar Mendes é claro sobre eleição indireta e voto aberto ou fechado. As duas hipóteses são possíveis. Inclusive, ele escreve lá claramente que o voto fechado é possível e diz exatamente para proteger o voto do deputado, etc., de pressões superiores. Pode os dois. Vai vencer a maioria, né? Vence a maioria. Tem razão, Vossa Excelência, que o prazo de filiação partidária, deputado Knoploch, não é preceito constitucional. O prazo de filiação, nós botamos 180 dias, porque é a regra da desincompatibilização. Mas é constitucional o prazo de desincompatibilização de 180 dias. No meu entendimento, não há flexibilidade para isso. Mas, dia 11, Vossa Excelência, seguramente, com delegação de competência, deputado Rodrigo Amorim, já está colocando na pauta de dia 11, ele que está colocando. E eu estarei lá. Ele tem informações privilegiadas. E eu estarei lá já com o meu voto pronto para enfrentar as divergências.
E como é de hábito, também já estou preparado, viu, deputado Crinoploc, para perder. Mas fiquei um pouco animado hoje com o deputado Chico Machado. Me deu algum ânimo. Então, assim, poxa, senhor presidente, eu trouxe esse tema porque está recorrente no plenário e a gente tem que obrigatoriamente discutir, porque nós vamos escolher um governador. Jamais isso aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Depois da fusão, eu assisti que não aconteceu nunca. E não tenho registro de ter acontecido antes da fusão, nem na Guanabara, nem no seu querido ex-estado do Rio de Janeiro. Então, assim, posto, era essa a reflexão que eu queria trazer. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela reflexão. É necessário, até para que a sociedade que nos acompanha aqui pela TV Alerj entenda o que está acontecendo e quais são as opiniões. Agora, aproveitando aqui, antes de chamar a deputada Célia Jordão, é importante destacar, deputado Luiz Paulo, que é um debate que tem todo um arcabouço técnico, mas também há de se ter interpretações por correlação. Nós somos deputados estaduais, logo somos entes de representação. Enquanto ente de representação, não existe nenhum tipo de pressão que possa ser exercida sobre os nossos cargos e os nossos mandatos, né? Então, essa argumentação que dá base a uma votação secreta, ela é uma argumentação falha. Logo, se somos representantes, nosso voto tem que ser público, porque nós representamos 1/70 da população carioca e fluminense. Então, fica aqui uma interpretação e um olhar. Sobre a filiação partidária, há de se discutir também do ponto de vista da correlação, né? Qual é a periodicidade que se tem, né, à luz dos preceitos constitucionais e dos funcionamentos mais gerais. Mas o debate está só abrindo. Eu vou chamar aqui a deputada Célia Jordão para fazer a próxima oradora escrita, e convido a deputada Élica Takimoto para presidir a nobre sessão. Uma boa tarde a todos e a todas. Mais um ano legislativo que se inicia. A sessão solene de ontem, né, deu a largada do trabalho de 2026, e o que a gente espera é poder estar cada vez mais produzindo bons resultados através de projetos de leis e ações em prol da nossa população do estado do Rio de Janeiro, que clama, não é, pelo um desenvolvimento econômico pleno, assim como também desenvolvimento social, atrelado à capacitação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, uma educação de qualidade. E hoje, né, iniciando aqui a minha fala, venho também publicizar, não é, resultado de ações que venho fazendo através do meu mandato, encaminhando as demandas que recebo, em especial da população. Recebi, não é, no dia de hoje, na manhã de hoje, resultado e respostas de demandas que me foram encaminhadas, e eu inicio pela demanda que me foi entregue pelo presidente da Associação de Moradores do bairro Camorim Grande, a quem eu saúdo, meu amigo Hélio Flamenguista, do Camorim Grande, né, um bairro importante da minha cidade de Angra dos Reis, porque após a assunção, né, das obras e reforma da BR-101, Rio Santos, não é, como ela é conhecida, no trecho que vai, não é, desde Mangaratiba até o município de Paraty, e na execução dessas obras foram retirados vários radares, não é, que controlam a velocidade dos veículos na rodovia.
E um desses trechos, justamente, estava na travessia de pedestres, onde fica justamente um posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Camorim Grande. E ali atravessam muitas famílias, crianças, né, que buscam acesso à escola. E o retorno desse controle de velocidade do radar se fazia necessário. E aí, conversando, né, com o presidente da Associação de Moradores do bairro Camorim Grande, o Hélio, flamenguista, ele então me fez essa solicitação e eu encaminhei prontamente para a concessionária CCR, né, que é a concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo, e aí está Rio SP, que me respondeu também através deste ofício recebido via e-mail, né, a resposta à solicitação que fiz na recolocação desse controle de velocidade para a segurança das pessoas que atravessam essa rodovia, que é uma rodovia de alta velocidade. E, inclusive, na resposta que ela me encaminhou e que vai estar atendendo a essa solicitação, ela faz menção, inclusive, dos trechos aonde foram recolocados, né, todos os controles de velocidade. E, ao final, não é, ela conclui, porque também ela depende da Polícia Rodoviária Federal, não é, dentro desse contexto de organização e colocação de radares, assim como também da ANTT, né, e aí eu faço a leitura desse trecho que interessa aos moradores do Camorim Grande, é que, olha, está aqui esse trecho, ele diz: recentemente, em decorrência de circular enviada pela ANTT, a concessionária recepcionou apontamentos da Polícia Rodoviária Federal quanto à necessidade de instalação de novos equipamentos na rodovia BR-101. Entre as indicações apresentadas, consta a análise para implantação de um radar no quilômetro 476 mais 900, sendo este ponto o trecho mencionado pela deputada Ora Atravessa do bairro Camorim Grande. Então, fica aqui, não é, a satisfação que trago aos moradores do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, né, informando que a CCR fará a recolocação justamente nesse quilômetro, né, que me foi entregue, solicitado pela Associação de Moradores do bairro, né, para a maior segurança das nossas crianças e famílias que atravessam de um lado para outro, né, desta pista, trazendo maior segurança, né, a todos. A outra demanda, não é, que fiz e encaminhei já diz respeito ao município de Carmo, né? Carmo, que é uma cidade acolhedora aqui também do nosso querido estado do Rio de Janeiro, e diz respeito, né, à conclusão de uma obra às margens da RJ 144, né, e fiz esse encaminhamento ao DER também, não é? Solicitando informações sobre a conclusão dessa obra tão importante e que dizia respeito a uma galeria, né, para escoamento de águas, né, trazendo maior segurança à população local, e que fica situada, né, no bairro Quebra-Molas, próximo ao bar Quebra-Molas, e a gente manda aí um abraço também para a população de Carmo, né, dizendo que o DER também me encaminhou essa informação importante de que a obra, portanto, ela já se encontra concluída. E isso é muito bom, né, a gente poder estar mostrando que nós estamos, né, através da atuação parlamentar, trabalhando, né, por todo o estado do Rio de Janeiro, seguindo, inclusive, o acolhimento das demandas que nos são encaminhadas pelas associações de moradores, não é, pelas lideranças de bairros, pelo cidadão comum, não é, que tanto necessita do apoio dos parlamentares com as suas atuações nos nossos municípios fluminenses. Mas também aproveito, né, aqui a oportunidade para estar retomando aqui as nossas solicitações
que já há tempos venho encaminhando, realizando reuniões, pedidos, falas também diversas nessa tribuna. E aí a gente volta a repetir esse pedido, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim diz o ditado popular. E aí a gente não desiste, né, nunca de realizar mais uma vez esse pedido. Por que que toco nesse assunto? Porque nós temos, não é, uma joia rara aqui no estado do Rio de Janeiro, chamada Ilha Grande, situada na Baía de Ilha Grande, uma das 3 baías importantes aqui do estado do Rio de Janeiro. E nós já fizemos, né, e quando eu falo nós, foi porque também técnicos da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis estiveram junto comigo no INEA, na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, né, aprovando um projeto de saneamento básico na Vila do Abraão e no Saco do Céu. Então, eu torno aqui, não é, a falar sobre esse assunto, porque, inclusive, esse projeto já foi aprovado no FECAM. E isso, na época, quando, né, hoje, conselheiro Tiago Pampolha, mas naquela ocasião era o vice-governador e também secretário, né, nos ajudou a aprovar este projeto encaminhado pela Prefeitura de Angra dos Reis. Não é? Então, nós estamos até o presente momento, e eu não estou falando, né, de poucos meses, estou falando aí já de 3 ou 4 anos, correndo atrás, né, da execução desta obra importantíssima para Ilha Grande, para os moradores da Vila do Abraão, do Saco do Céu e de toda a Ilha Grande, né, pensando aí na preservação do nosso meio ambiente, que é fundamental para a qualidade de vida de todos. Então, aqui eu torno a falar, não é, cobrando. A gente traz o resultado das ações, né, quando elas se dão positivas, mas a gente também não deixa, não é, de voltar a falar nesses pedidos que são fundamentais aos moradores para a sua qualidade de vida. Outra questão que é muito também fundamental, e aí já diz respeito não apenas na questão da empregabilidade, não é, mas também da saúde, é uma dificuldade, não é, que nós estamos acompanhando em relação, primeiro, à retomada da construção da usina Angra 3, que isso já é de competência do governo federal. A gente vem lendo através dos noticiários, não é, anúncios de dificuldades financeiras enfrentadas pela eletronuclear. Mas hoje pela manhã, conversando também com uma mãe, não é, fiquei sabendo que a eletronuclear cortou o auxílio que ela dava, não é, aos estudantes do município de Angra dos Reis, né, para acessar algumas escolas, justamente ali naquela área do Parque Mambucaba, Vila Residencial, e as mães estão preocupadas, porque isso, não é, esse auxílio com ônibus que a eletronuclear prestava, ele não atrapalhava em nada o horário que ela disponibiliza esses ônibus para os trabalhadores. Então, a gente deixa registrado aqui essa solicitação dessa mãezinha, que com certeza reflete a preocupação de todas as famílias que dependiam também desse auxílio da eletronuclear. E aí o município, ele também, não é, luta muito com relação às contrapartidas socioambientais que foram firmadas há anos atrás, isso desde 2007, não é, por esta empresa, a eletronuclear, porque lá, não é, nós temos que conviver, não é, com a instalação de uma usina nuclear no nosso município, que impacta toda a região, mas que não vem sendo cumpridas, não apenas essas questões dos repasses financeiros a projetos importantes que são encaminhados, não é, pela prefeitura, pelas prefeituras, porque não é apenas Angra dos Reis, não é,
que consta nesse ajuste, não é, de contrapartida socioambiental da eletronuclear, mas também outros municípios. E essa parte, o governo federal, através da eletronuclear, não vem cumprindo. E isso é uma grande preocupação que se dá. Maior preocupação ainda quando nós começamos a ouvir zum, zum, zum em relação, né, à tentativa de interrupção de atendimento à saúde através do Hospital de Praia Brava à população local. A região ali do Parque Mambucaba hoje tem mais de 50 mil moradores. E a existência desse hospital com os seus atendimentos, né, a essa população em relação à saúde é fundamental. E aí eu deixo aqui, então, registrada essa necessidade de um outro olhar, não é, que se volte também à questão da existência das usinas nucleares em Angra dos Reis, a contrapartida socioambiental, não é, que é de obrigação do governo federal através dessa empresa, né, na atenção que ela tem que dar, não apenas no impacto social que ela causou no município de Angra dos Reis, nos atendimentos à educação e à saúde e também nos projetos sociais que ela deixa de atender já há muito tempo. Então, registro aqui também, né, a minha preocupação e as ações que, a partir de então, a gente já vem, né, tendo que tomar atitudes com relação a isso, buscando informações, realização de reuniões, para também, novamente, retomar esses temas, sem contar, não é, com a questão da construção da usina Angra 3, que está lá paralisada, não é, gerando, com toda certeza, prejuízos aos cofres públicos federais, não é, muito maiores do que a sua retomada, que vai gerar empregos e arrecadação. Então, hoje, não é, para não me estender ainda mais, porque a gente tem também outras demandas para estar aqui solicitando, faço aqui, então, o encerramento da minha fala, já agradecendo a todos e a todas, não é, que acompanham o meu mandato, né, através de apoio, de mensagens, de solicitações, porque o que a gente deseja é trabalhar cada vez mais por vocês. Uma boa tarde. Próxima oradora escrita, sou eu mesma, deputada Élica Estadual. Peço a deputada Célia para ficar no meu lugar. Obrigada. Com a palavra, a nobre deputada Élica Takimoto, Vossa Excelência dispõe dos longevos 10 minutos regimentais. Terminarei antes, presidenta. Bom, senhora presidenta, nobres colegas deputados e deputadas dessa casa, pessoas que nos acompanham pela TV Alerj, iniciamos o ano letivo de 2026 aqui nesta casa, com muita responsabilidade de olhar para frente, mas sem apagar uma memória recente do que esse parlamento enfrentou e do desmonte que o povo do estado do Rio de Janeiro sofreu nos últimos anos. 2025 foi um ano de muitas lutas. Lutas orçamentárias, lutas sociais, lutas institucionais. Em todas elas, este mandato aqui esteve do mesmo lado, do lado de quem trabalha, de quem sustenta o funcionamento do Estado e de quem mais precisa da presença ativa desta Casa Legislativa. Entramos em 2026 com um Estado que carrega marcas profundas de uma gestão desastrosa. Um Estado que chegou a prever para este ano um novo ciclo, um déficit orçamentário da ordem de 19 bilhões, uma dívida pública superior a 217 bilhões e os serviços públicos pressionados até o limite. E nada disso é um acaso. A gente vê com muita nitidez aqui nesta casa que é um projeto político. O governador Cláudio Castro deixa como legado uma condução financeira marcada pelo atropelo e pelo improviso, pela ausência de planejamento e pelo desrespeito sistemático do funcionalismo público. Servidores e servidoras
educadores, profissionais de saúde, policiais, técnicos, pesquisadores, foram tratados como variável de ajuste, enquanto direitos eram esvaziados e a recomposição salarial era empurrada indefinidamente. Mais grave ainda, essa gestão escolheu espetacularizar a violência como ferramenta política. Fez a morte de jovens pobres, da letalidade policial e do medo uma cortina de fumaça para esconder a sua incompetência na gestão concreta deste Estado. Transformou morte em propaganda. O Rio de Janeiro não aguenta mais pagar a conta da irresponsabilidade do governo Cláudio Castro. Ainda mais escancarada pela prisão do ex-presidente do Rio Previdência, por gestão fraudulenta. Aposentados e pensionistas foram tratados como números de planilha, com suas aposentadorias colocadas em alto risco, como fichas numa mesa de cassino. Além, óbvio, de direitos óbvios relativizados em nome de um ajuste que nunca veio. Não bastasse tudo isso, agora assistimos o mesmo governador ensaiar com naturalidade a possibilidade de se aventurar como candidato ao Senado. E é preciso dizer com nitidez, isso beira o escárnio com a população fluminense e com o funcionalismo público, abandonado sempre que o debate exige de Cláudio Castro responsabilidade, diálogo e compromisso com os direitos assegurados. Se o Rio de Janeiro não chegou ao colapso absoluto, foi porque houve uma boia de salvação vinda de fora do Palácio Guanabara, que foi o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, proposto pelo governo federal, sob a liderança do presidente Lula, que ofereceu aos estados endividados, especialmente o Rio de Janeiro, uma possibilidade concreta de uma reorganização fiscal. Não foi favor, foi política pública responsável, construída com diálogo federativo e compromisso social. Sem o PROPAG, caros deputados, deputadas e pessoas que nos assistem, a gente estaria hoje discutindo um cenário ainda mais grave, mais catastrófico. E é importante registrar, essa solução não nasceu da iniciativa do governo estadual. A adesão foi tardia, atropelada, feita sob pressão, como tantas outras decisões que chegaram a esta casa sem o tempo adequado de debate qualificado, como falamos várias vezes. Apesar disso, 2025 também foi um ano de muita resistência. E meu mandato esteve em cada uma dessas batalhas, ao lado do povo trabalhador, que fez esse Estado funcionar de verdade. Em 2026 não será diferente. Eu seguirei do mesmo lado de sempre, da justiça social, da coerência política, da amplificação das vozes que não são escutadas, da defesa inegociável dos serviços públicos e da democracia. Eu quero, nesse início de ano legislativo, desejar a esta casa um novo ciclo de debates mais frutíferos, mais serenidade no diálogo e mais enfrentamento, não entre nós, né, de forma desmedida, mas em defesa do direito de quem nos elegeu para representar um Estado estratégico para o Brasil. Eu faço também um registro à mesa diretora, em especial ao atual presidente Guilherme Delaroli, pela condução democrática dos trabalhos, e deixo um pedido necessário, que haja atenção especial aos projetos que foram atropelados ou derrubados ao final da última legislatura. Eles representam demandas reais, demandas urgentes e legítimas de amplos segmentos da população fluminense. É importante, muito importante, que eles retornem à pauta. Que 2026 seja um ano de muitas lutas e de mais respeito institucional. Muito obrigada, presidenta. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra. Próximo orador inscrito, nobre deputada Dani Balbi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pela TV Alerj, as nobilíssimas deputadas Élica Takimoto e Célia Jordão, que se revezam ora na presidência dos trabalhos no expediente final. O motivo que me traz à tribuna é justamente a prestação de contas da nossa atuação parlamentar nos últimos 3 anos. Agora, em fevereiro de 2026, nós iniciamos o nosso 4º ano de efetivo mandato legislativo. Mandato esse que, conferido pelo povo do Rio de Janeiro, faz história no momento em que é proclamado eleito. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma pessoa transexual representando a comunidade LGBTQIA+, eleita por essa comunidade para ocupar uma vaga aqui na Alerj. E isso não é exclusivamente simbólico. É fruto da atuação do movimento social, do movimento LGBTQIA+, no Estado do Rio de Janeiro, que há muitos anos se organiza, que é protagonista na defesa intransigente do alargamento das estreitas vias de efetivação desse Estado democrático de direito para que a população LGBTQIA+, pudesse ver contemplada. É mais do que isso. A nossa mandata, em todos esses anos, sempre foi um espaço de produção dos movimentos sociais da comunidade LGBTQIA+. Não à toa, uma pesquisa realizada pela Nexus demonstrou que, em todo o Brasil, proporcionalmente, a deputada que mais legislou em favor da comunidade LGBTQIA+, em todo o país, foi justamente a nossa mandata. A mandata da primeira mulher transexual eleita para representar com seriedade e altivez os interesses, as demandas da população LGBTQIA+, no Estado do Rio de Janeiro. Foram diversas audiências públicas em que nós discutimos acesso ao mercado de trabalho formal, formação adequada, combate à LGBTQIA+fobia, à transfobia no Rio de Janeiro, que nos últimos anos só vem crescendo, na chave da defesa sempre da população LGBTQIA+, mais vulnerável. Foi nesse sentido que nós organizamos a campanha mais bonita no Brasil inteiro, para que pessoas transexuais e travestis tivessem acesso à escolaridade adequada. Apresentamos um projeto de lei que estabelece reserva de vagas nas escolas técnicas do Rio de Janeiro, para que a nossa população pudesse finalmente romper o ciclo histórico de exclusão e interdição desses espaços e se formasse. E fomos além. Organizamos, nos últimos anos, um manifesto para a implementação das cotas para pessoas transexuais e travestis no ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, através do qual nós garantimos com que a UFRJ, a universidade onde eu me formei, mas também outras universidades, como a UF, a Unirio, no Estado do Rio de Janeiro, pudessem adotar reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis. Uma conquista do movimento social, da qual eu tenho muito orgulho de ter podido fazer parte a partir da institucionalidade, porque, repito, essa mandata é uma mandata construída pelos movimentos sociais, pelos ativistas, é uma mandata ocupada, no melhor sentido do termo, pelo povo, pelo nosso povo. A nossa mandata é plural e diversa. Ela é a mandata também de uma professora da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, uma professora universitária que concluiu, apesar de todas as adversidades, o bacharelado, o mestrado e o doutorado na universidade pública. E foi, e é, por isso que a nossa mandata
tem também como uma das prioridades centrais o fortalecimento do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, articulando o FATEC, as universidades estaduais, a UENF, a UERJ, também as agências de fomento, como a FAPERJ, e o setor produtivo, porque nós entendemos que a solução para a crise fiscal que apresenta para o povo do Rio de Janeiro dificuldades enormes só será alcançada quando nós articularmos ciência, tecnologia, a inventividade do nosso povo. Por isso, não há nenhuma sombra de dúvidas, não deve pairar nenhuma dúvida e não resta nenhuma contradição entre a defesa intransigente da população vulnerabilizada, das mulheres negras de favelas e periferias, da comunidade LGBTQIA+, das trabalhadoras e dos trabalhadores de aplicativo e o fortalecimento desse sistema que articula educação básica e educação em nível superior com o norte em pesquisas que sejam respostas para as crises sucessivas que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta. Seja uma resposta para reaquecer a nossa economia, mas agora conduzida não pelos interesses da burguesia, dos detentores das forças de trabalho, das forças produtivas, mas sim das trabalhadoras e dos trabalhadores. É por isso que, para além de o acesso à universidade, à escola técnica, precisar ser horizontal e atender às especificidades da população, que por muitos anos sempre teve alijada desses espaços, é importante que as pesquisas direcionadas nesses espaços sirvam para atender às demandas e necessidades desta população. A universidade só vai ser melhor, a universidade só vai ser entendida realmente pelo povo como um ativo que está a seu serviço quando as fazedoras e fazedores de ciência, aquelas e aqueles que passam pelos bancos das universidades e permanecem ou articulam o papel da universidade com as diversas áreas da administração, forem aquelas e aqueles filhas e filhos da classe trabalhadora que levam a necessidade de saneamento básico, de enfrentamento ao racismo estrutural no Estado do Rio de Janeiro, ao sexismo que impede o avanço de mulheres nas carreiras de Estado e no setor privado, nas grandes corporações, quando a universidade pensar em soluções criativas de geração de emprego e renda para as pessoas que vivem nas favelas e periferias, e essa solução foi entendida não só, o que já é muito importante, como um mecanismo de superação das desigualdades daquelas pessoas, mas especialmente como um motor dinâmico do aquecimento da economia e do desenvolvimento econômico, social e humano de todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Essa é a agenda que nós construímos aqui na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, no Parlamento, com 277 proposições legislativas, 79 já aprovadas, tantas em tramitação, que carregam não só o esforço da nossa equipe, mas, mais do que isso, a construção coletiva sobre a qual todas essas proposições foram baseadas, a força dos movimentos sociais. Para concluir, eu queria reafirmar que em 2026 nós continuaremos atuando com afinco, com compromisso, com seriedade, na Assembleia Legislativa, aqui nesse espaço frio da institucionalidade, que eu sei é hostil para nós que estamos aqui e para aquelas e aqueles que precisam demandá-lo. Mas mais do que isso, porque nós não estamos aqui especialmente para permanecer, ou para superar timidamente as estatísticas, mas para transformar radicalmente, com a radicalidade e a força de todos os segmentos sociais que nos fortalecem, a marca do poder, a fotografia do poder. Então, nós continuaremos nas ruas, fazendo com que esse parlamento, o Parlamento Fluminense, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, seja efetivamente, através da nossa mandata, a casa das mulheres, especialmente as mulheres negras de periferia, as mães que não
têm acesso à creche, que não conseguem entregar os seus filhos para a educação formal com segurança nem qualidade, para a comunidade LGBTQIA+, que precisa que o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia deem respostas para a superação das estatísticas cruéis, que dão conta de uma expectativa de vida de 35 anos, da situação de prostituição em que muitas mulheres e homens transexuais se encontram de forma compulsória e não voluntária. Nós precisamos de um Rio de Janeiro que entenda a UERJ, a UENF, não só como universidades de excelência e, portanto, atenda às demandas dos profissionais que as mantêm de pé, mas especialmente como o ativo mais pulsante, mais importante, que pode transformar a crise fiscal do Rio de Janeiro, a crise econômica, com o apagão de estabelecimento de bases produtivas que nós vemos no Rio de Janeiro. Nós podemos muito, nós podemos tudo, e nós vamos conquistar e conseguir avançar, mas especialmente, e aqui para concluir, nós podemos tudo isso porque nós somos a maioria do povo organizado, a maioria da classe trabalhadora na sua diversidade. Contem com a nossa mandata em 2026 e contem sempre com a nossa atuação militante, porque é desta verve, que é feita a nossa atuação histórica no Parlamento Fluminense. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão.